me dando nervoso agora. Oba! Vamos aproveitar esse contratempo aqui da Mel, falou que tá ficando nervosa, vai um corte. Agora que vai. Agora foi. Então foi. Não tem mais jeito. Tô ficando nervosa, agora vai com nervosismo Agora mesmo. vai. O Mr. Maia. Você sabe que eu já falei, a gente não pode usar o bordão do Gonçalves, né? A gente tem que se inventar aqui o tempo todo. Mas eu sou o Fernando Bernino do Socila, Papo de Salão, e hoje com o Daniel Maia aqui do lado, a gente tá aqui, eu pulei uma cadeira pro lado e veio um cara aqui para representar eu representando o Gonçalves. Eu sou o Fernando, ele é o Fagner, Não. mas ele é o Fernando, continuo sendo o Daniel. Você é o Fernando. Não, desculpa. Você é o Daniel, eu sou o Fernando, e nós estamos aqui de cadeira pulada para representar o Gonçalves, que está na Disney. Passeando lá em Miami. É isso aí. Não é só Miami não, viu, cara? Fica sabendo que você vai fazer um tour pela Flórida toda e é perigoso estender e fazer a Rota 66. Vai alugar aquele Homer, né? Lá, como que é? Motorhome. E vai viajar. Bom, se as coisas não pegarem fogo, acho que ele fica por lá mais um tempo. E hoje, cara, você falou aí zoando o patrão, mas hoje estamos aqui com Carol, senhorita Carol e a senhorita Melinda, mais conhecida como Mel, né? Que é uma mistura de Mel com Linda, é a Melinda, não é isso? Muito obrigada. Elas que são enfermeiras, uma desde 2006, outra depois de 2007. Elas empreendem juntas na área de enfermagem sendo especialistas em furo de orelha humanizado e piercing, Isso. né? Isso. Ok, legal. Né? Eu peguei a bio delas aqui. Vamos pra Mel, que tá mais nervosa? Vamos, cara? Ela tá mais nervosa? Tem É, certeza? você também ela falou que tava nervosa. Tá suando a mão? Senão, então tá nervosa, não. Mas no frio que faz esse ar-condicionado aqui, ninguém fica É o nervoso. frio, Mas tá é isso. tranquilo. Mas então, meninas, contem pra gente como é que essa história de vocês empreenderem na área de enfermagem, que é uma área que a gente conhece muito com cuidados de idosos, né? Com enfermagem em hospital. Isso. Né, o que vocês fizeram no passado, que vocês contaram pra gente agora mesmo, que é cuidar de pessoas, né, que estão já em estado terminal, né? Isso. Como é que é juntar essa experiência toda de vocês e de repente empreenderem juntas? Acredito que vocês se conheceram na enfermagem, né? Sim. Na verdade, até pra gente mesmo, essa questão de que o enfermeiro ele só trabalha em hospital, Só com em doença, né? instituições de longa permanência, em home care, isso era uma coisa que estava até enraizada em nós mesmas, né? Nós nos conhecemos em 2014, formamos na mesma faculdade, mas na faculdade não nos conhecemos, não nos esbarramos. Em 2014, conhecemos em troca de plantão de um hospital que trabalhávamos. Eu fui fazer uma outra entrevista e acabei caindo na equipe dela. Passagem de plantão. E aí trabalhamos de 2014 até 2020 no paliativo, atendimento domiciliar paliativo. Então vocês se conheceram nesse cuidado de pacientes em momento terminal, em estágio terminal. Nós acompanhávamos o paciente na sua finitude. E aí vocês perceberam assim, pô, esse negócio não tá legal, vamos fazer alguma coisa diferente? Ou vocês não estavam satisfeitas com o ambiente do hospital? O que era? O que levou vocês? Não é hospital, nós trabalhávamos em domicílio, né? No atendimento domiciliar. Mas a questão da própria carga, né? Eu acho que chega uma hora que começa a ficar pesado você acompanhar. É muito gratificante você saber que num momento difícil você contribuiu Tá dando com suporte, a família, né? você deu um suporte, é muito gratificante você tá acolhimento. passando na rua e a família virar para você, te reconhecer num sinal, Carol, Mel, e abraçar, e nossa, vocês fizeram a diferença num momento difícil. Mas tem um lado ser humano também. E eu falo que depois que a gente vira mãe, as coisas começam a mudar. Tudo fica figura. perigoso, né? E virar a chave. Porque a partir do momento que você pega um paciente que tem a sua idade, tem um filho da idade da sua A filha, gente projeta, não tem jeito. e você vai para o domicílio explicar para aquele filho que eu tô... Eu lembro desse momento como se fosse hoje. Eu era menina, tinha minha idade e o filho da idade da minha filha. Eu entrei já com toda a medicação e isso nós carregávamos morfina, dormonide, porque a sedação era feita em casa. Porque o conforto, né, da finitude éramos... Né? É feito em geralmente casa. enfermeiro que faz. Claro que com o aval do médico, né? Mas essa parte era nossa. Então, explicar para a família o que a gente ia fazer, ter a conversa para explicar o que a gente poderia fazer para dar o conforto, que não precisaria levar para o hospital, né? Que não era uma coisa engessada, era uma coisa compartilhada. Então, essa carga era nossa. Que, inclusive, em outros países é muito mais comum que no Brasil, né? Sim. Cultural. No Brasil a Né? gente O tem essa coisa, a pessoa paliativo é morrer no algo hospital, cultural. né? Hoje em dia, quando você fala em morte, o que você faz?
isola, não fala disso. É verdade. Lá é Não diferente. conversa. Mas até esses dias eu vi um casal, não lembro qual foi o país, que a eutanásia, né? Uhum. Tem alguns lugares que são permitidas, né? Sim. Sim. O casal, já acho que tinha 98 anos, se não me engano, eles decidiram os dois ao mesmo tempo. Ah, eu vi. Vocês morreram juntos. Juntos, ao mesmo tempo. Eles É, decidiram em casa também, assim. Foram lá, aplicaram algo, alguma coisa assim, e os dois. É, E os aqui- dois estavam saudáveis, assim. É, Só que eles disseram, ó, sim. não quero mais. Pra mim deu, e foram os dois. Aqui hoje no Brasil, essa cultura ainda está muito atrasada. Esse tipo de conversa não se tem ainda. Não tem. Né? Mas existe o testamento vital, que você pode antecipar as suas vontades. Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu desejo fazer isso, eu Mas não mesmo desejo. assim não é tão popular. Não é, Não, mas já não melhorou é. muito. A gente que trabalhou aí com paliativo 14 anos, 13 Você anos. trabalhou mais, eu trabalhei 6. 14, Quando eu entrei, você quase já estava. 14 anos eu trabalhei no paliativo, eu vi o quanto evoluiu. Porque nem os médicos tinham como conversar. Eu acho Então que hoje isso é muito mais tranquilo. Eu acho que a questão hoje que é você- mais falada hoje em dia com relação à morte, que né, tem ganhado, é a questão de doação ou não de órgãos. órgãos. Que é uma questão que é discutida hoje, que é pós-morte, né? Mas que É o máximo que se faz. mas e também é mesmo muito assim, pouco. tem muito tabu, tem gente que não gosta de conversar. Né? Mas eu acho que isso vai mais além ainda. A única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. É a morte. Mas a gente não quer falar Mas disso. ninguém Mas assim, fala. a gente até conversa bastante lá sobre viver. É que você tem certeza que você vai morrer. Aí tem horas que você dedica muito a trabalho, muito, e aí a sua vida passa. Ela só vai embora, você não viveu. Você tá- sobrevive. Você está sobrevivendo. Então, vai muito além do que só falar de morte. O Não, quanto que eu tô envolve vivendo coisas. para a hora que eu morrer. Eu Tô só satisfeito, morrer, satisfiz a minha vontade em vida. Né? Não quer dizer que você não tem que trabalhar. Pô, se eu amo trabalhar, eu tô fazendo o que eu amo. Mas tem gente que tá loucura. Tem não sei se é Einstein que fala, que você trabalha e quando você vai descansar, outro dinheiro que você ganhou no trabalho, você gasta com a sua saúde. Sim. Com cuidador, com, né? Com medicamento. Você na com realidade, você toda quase não uma- aproveita ele mesmo. Não. Na verdade, com a gente, o que foi acontecendo foi isso. Como eu tava, foi essa sobrecarga emocional do trabalho em si. E depois que nós saímos, fomos para uma outra empresa, essa loucura que você trabalha para sobreviver. Dentro do paliativo, eu estava falando, uma história que fez assim, eu parar e pensar, poxa, eu acho que eu preciso de esperar, porque você começa a conhecer o paciente está bem. O paciente, você não chega que o paciente está terminal. Você vai explicar para a família que ela vai perder aquele ente querido dela. E esse era o nosso serviço. Claro, não só da enfermagem. Existe toda uma equipe multidisciplinar para se fazer Que isso. atende junto. E aí, esse filhinho que eu estava contando, ele já me conhecia, me chamava de tia, eu chegava, brincava com ele, eu vou ali conversar com a mamãe. E esse dia eu estava indo para sedar, ele estava no momento final, a mãe estava no momento final. E eu entrei com a minha maleta de medicação. Quando eu tirei o soro, esse menininho veio, ele abraçou minha perna e falou assim, tia, é você que vai dar o soro para minha mamãe sarar e brincar comigo de novo? Nossa. Isso dói. Isso, Meu olho já fica isso com porque- E eu- você com a criança em isso é casa da pesado. mesma idade. E Isso é como que eu pesado. viro para ele e falo assim, não, sabe aquele É o momento que a contrário, tia né? conversou várias vezes com você? Chegou a hora, a mamãe tem indo embora. Nossa. Ó, gente, é muito pesado. importante. Como que você não, vou acabar volta chorando, pra vamos casa? mudar. É pesado, Como que mas você é volta pesado, pra casa, é encara sua pesado. filha da mesma idade, assim, gente, podia ser eu. E ali você decidiu que você queria acabar com isso. E aí, continuamos. A gente ainda foi, porque a gente sempre gostou de fazer isso. Por mais que seja doloroso e a gente não quer conversar, mas era o que a gente sempre gostou de fazer. Não, eu tô brincando, a gente Não, vai conversar. Mas não, assim, quando eu eu falo falo a a gente gente. conversar, mas a gente, é a quando a gente população. realmente fala assim, você vê eu falo, tadinho da minha mãe. Hoje eu tenho filho. Se o meu filho fizesse 10% das coisas que a gente já fez, Quem nunca pensou eu nisso? infartava. Não, fui bonzinho. Eu infartava. difícil, eu quem infartava. nunca? Porque depois que o filho nasce, o mundo vira. É outra história, perigoso gente. demais. Você vive com medo constante, né? O medo, ele A nunca gente mais te vive abandona. pra não morrer, né? Quando você tem É. filho, você vive pra não morrer. Você evita de todo jeito não morrer. E a gente foi ainda durante um tempo dessa forma, pensando, tentando não pensar, mas olhava e não tinha como Só não profissional, lembrar. né? Tentando filtrar aquilo e tudo, tentando né? isolar, de não chegar em casa e não trazer a experiência que a gente teve na rua, né, no trabalho. Mas, mas a gente é ser humano. Tem jeito, a gente Não absorve. tem jeito. A gente não é feito de pedra. Então tinha dia que a gente chorava, tinha dia que eu falava assim, onde você está? Você está dentro da casa de paciente? Ela não. Eu falei, então deixa eu chorar um pouquinho com você num deslocamento de uma casa para outra, porque eu tinha que estar bem para chegar na outra e fazer a mesma coisa. Porque eu imagino também assim, Mas você durante- pegar alguém que morre de uma vez,
é uma coisa, né? Não Agora sei você o que vai... é pior, não. Não, mas assim, você vai acompanhando... Vamos considerar, se a pessoa, ela vai... Como que eu falo de uma maneira... Acho que o grande lance que diferencia tudo é o processo do sofrimento, né? Porque, ok, a pessoa morre, amanhã ela não está aqui, você sente falta dela de uma vez só, você não se preparou para aquilo, mas quando a pessoa vai para aquele sofrimento arrastado por meses, sofrendo... Imagina se você pega uma pessoa que ela ainda está andando, vamos considerar assim, ela está ativa, assim, você sabe que vai acontecer, mas ela está andando. Aí ela começa a parar de andar, começa a parar de falar, vai dando uns sinais de que comer. A gente fala. Fala assim, esse processo deve ser muito doloroso, né? Demais, porque você perde autonomia. Para você entender que você precisa do outro e você aceitar entregar que você o cuidado dele para outro. Isso é a parte mais difícil. Não era só da gente fazer o que a gente tem propriedade para fazer, que era acolher e fazer o nosso trabalho com excelência, mas era provar para a pessoa, provar entre aspas, que ela precisava pedir ajuda, que ela não tinha não tinha condição mais de andar sem um andador, de apoiar no braço. A gente foi criado para ser independente, né? Andar sozinho, né? Dirigir sozinho, cozinhar, sobreviver, ser forte, criar os filhos. A gente foi criado assim, né? A gente é educado dessa forma. E de repente isso inverter e a gente ser responsável, né? A gente não ser mais responsável por nós mesmos, entregar o nosso cuidado para um segundo, para um terceiro, cara, isso aí é de uma dor gigantesca. Ser dependente, Então é um processo muito doloroso. Não, e a gente vê, né? Tios, avós, pais, né? Porque a gente também tem família, então a gente, por mais que não sejam somente nas filhas, mas temos também as pessoas mais idosas. Você começa a diagnosticar processo em outras... A gente também tem pessoas que adoecem em casa, né? Que passam mal, que morrem de uma hora para outra. Então, assim, o momento decisivo veio lá de trás, porque aí depois de um tempo você fala assim, acho que nossa contribuição já foi. E dentro desse tema, antes de a gente virar a página, né? Desculpa te cortar nessa frase. Não, tranquilo. Mas assim, vocês já tiveram alguma coisa que vocês não tiveram uma explicação racional ou científica do que está acontecendo? Sempre perguntam isso. Vocês já passaram por isso? Inúmeras. Como o que, por exemplo? Eu tive uma que eu passo na rua até hoje, eu estremeço toda. Era uma senhorinha de 100 anos, muito religiosa, muito católica. E a filha me ligou, Carol, não tem jeito, mamãe tá indo, me ajuda. No São Bento. Corri pro São Bento, isso eu já no telefone com o médico, assim, para o que você tá fazendo, fica comigo na linha, porque a gente sedava, mas tudo claro, com uma prescrição médica, né? E o médico já comigo no telefone. E aí, quando eu cheguei na casa, realmente tinha que sedar, conversei com ela, ela despediu de mim, ela agradeceu porque ela estava lúcida, só que com muita dificuldade para respirar. E nesse momento você seda o paciente para ele não entrar naquele sofrimento. Agonia, né? Naquela agonia de saber que ele está partindo. Então o paciente ele simplesmente dorme. Eu acho que até para a família também, né? Sim, é dignidade. Você falou tudo. É dignidade. Você tem que ter dignidade na hora de viver e na hora de partir. Essa é a palavra, dignidade. E aí, estava aproximando era mais ou menos 17h30, eu fiz a medicação, ela foi acalmando e a filha virou e falou assim, mamãe é muito religiosa, vamos fazer uma oração para Nossa Senhora? Claro. Eu sou católica, mas eu falo que quando a gente trata do paciente, assim, a sua religião, a sua política é o da casa. Né? É da casa, né? E aí acabou que era uma religião minha, nós rezamos uma Ave Maria e fizemos uma oração. Quando foi 18 horas, eu moro perto da igreja, começou a tocar Ave Maria ao fundo, caiu uma chuva, não tinha nuvem, mas sabe aquela chuva bonita que mistura com o sol, com o pôr do sol? Foi uma coisa muito bonita. E nesse momento ela partiu. Quando eu despedi, chamamos a ambulância, registraram o óbito, expliquei, porque a gente também faz isso, explica o que tem que fazer, a questão da funerária. Despedi. Quando eu fui embora, eu não sei o nome, acho que é Quaresmeira, aquela flor roxa. A rua é cheia daquela árvore. Todas as árvores intactas. A árvore que estava acima do meu carro, todas as flores caíram. Uau. Meu carro estava coberto totalmente de quaresmeira. Caramba. Então ela foi na hora que eu abri, a filha começou a chorar. E aí eu homenagem da natureza, ir tirando. Né? Nós tivemos que ir juntas e tirando as flores, porque eu não tinha como enxergar. E ela parecia que tinha cola, ela grudou no carro. Então você fala assim...
Muita a gente coincidência, não tá né? aqui sozinho. E N outras A situações ciência já que está estudando acontecem. isso, né? Tem, eu acho que Tem é vários Harvard, artigos. já Tem fala. vários artigos. Que dentro a gente vai mudar de assunto, mas só para a gente acelerar isso também. Eles fizeram dentro de sala de cirurgia, eles fizeram uma estante com um desenho em cima da estante. E aí, para ver se pós-morte, entende? Aí a pessoa, ela voltava de uma cirurgia ou de ressuscitação, e aí é um estudo sério. Ele falou assim, perguntava a pessoa o que tinha acontecido, ela falou, eu vi... Pessoas com experiência de quase morte. Eu saí do corpo, aí falou assim, e você viu o quê? Falava o que tinha em cima da estante. Que ninguém sabia que tinha. Que ninguém sabia, não tinha como a pessoa saber. Então é científico, isso está sendo estudado mesmo. Isso a gente poderia ficar aqui contando N. Isso são vários podcasts. Mas Carol já contou uma, eu acho que não precisa, porque era sempre assim, Carol, você teve notícia de fulano? Não tive. Falei assim, eu vou passar lá porque tá tudo muito quieto. E a gente chegava sempre e tinha alguma coisa. Né? Isso já começou sensibilidade, né? Porque, mas isso acaba que chega num ponto, gente, que por ser humano, você não dá conta. Emocionalmente, você não dá conta. A carga é pesada. É muito difícil, né? E aí, a decisão, né, partiu das nossas filhas, eu acho. A gente se programou, mas eu acho que quando a gente conta essa história, né, Carol, a gente sempre... Hoje a gente ri, mas... Porque nós mudamos de empresa. É difícil. Fomos para um outro programa que era menos... Pesado emocionalmente, mas fisicamente era muito maior. Que é desse... Né? Aí a gente entra, máquina. Que você falou, da você é uma máquina. Você é uma linha de produção. Não existe. Você é uma linha de produção. Você mas tem dentro hora da pra parte de cuidados paliativos também? Ou não? Não era aí só paliativo. Saiu. Não era só paliativo. Fomos para uma outra empresa. Vários programas. Nós atendíamos pediatria, atendíamos idosos. Então, assim, era mais leve. Você tinha um caso que era pesado, mas você tinha outros que era uma reabilitação. Entendi. Então, era mais tranquilo. Mas essa carga do dia a dia ficou muito maior. Então, tinha dias que a gente chegava em casa, o filho já estava dormindo. E aí, final de semana, você tinha a parte administrativa para fazer de tudo aquilo que você fez no assistencial. E aí, chegou o ponto da minha filha um dia virar para mim e falar assim, mamãe, ela tinha 9 anos na época, você pode fazer comida para mim um dia? Eu tô com tanta saudade da sua comida. Já foi uma dica ali que ela te deu, né? Aí eu parei e pensei assim, poxa... Eu sinto saudade da comida do meu pai. Meu pai era um cozinheiro maravilhoso. Eu sinto tanta saudade da comida do meu pai, mas meu pai tá morto. Uau. Meu pai morreu há 14 anos. Eu tô viva e deixando minha filha de 9 anos... Com a mesma saudade. Com saudade de comer a minha comida. Liguei pra Mel. E aí teve outro fato que uns 3 dias depois, um paciente partindo, eu não tinha como sair. Meu marido estava atolado também com o trabalho. Eu liguei para minha mãe, eu tô chegando numa missa de 7º dia com seu pai, e eu falei, eu vou ter que dar um jeito, me virar para buscar minha filha, só que a escolinha dela fecha às 7 horas. E eu, no auge da emoção da família, eu falei, como é que eu saio? Finge que não tô vendo nada e vou buscar minha filha. Fiz meu trabalho como enfermeira, saí de lá, voei, e cheguei lá, minha filha sempre me recebe com um sorriso, um abraço, e nesse dia ela não falou nada, pedi desculpa, né? Lógico, era a primeira coisa. E ela entrou no carro e eu falei, filha, como é que foi a escola? Mamãe demorou um pouquinho e tal. Ela falou assim, mamãe, eu não quero conversar. E eu falei assim, mas o que aconteceu na escola? Eu pensando que era alguma coisa, algum coleguinha tinha feito alguma coisa com ela e tudo. E aí ela virou para mim e falou assim, não tinha mais ninguém na minha escola, mamãe. Ficou sozinha lá te esperando. Eu fui a última embora. E aí eu falei assim, não vou chorar. Eu chorei da porta da escola. Não vou. Eu chorei da porta da escola até na minha casa, dei o banho nela, dei o jantar, fiz tudo que tinha, coloquei ela para dormir, liguei para Carol, falei que você lembra que Isadora falou com você que queria sua comida? Pois é, hoje a Olivia foi a última e falou que não quer ficar mais na escola. Olha. Então, Carol, eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei em que área a gente vai lidar. Você sempre falou que quer empreender, a gente está junto aí não sei quantos anos, a gente se identifica muito, a gente trabalha muito igual, a gente sabe do nosso potencial, a gente é humano. Então, se você achar alguma coisa que você falou que queria sair, mas não totalmente da enfermagem, eu tô com você. Não sei o que é. Acha e eu tô junto com você. Achamos. E aí, o que vocês acharam? Vocês têm que contar pra gente. Foi onde eu comecei. Assim, bom, como empreender dentro da enfermagem sem dinheiro. Esse é um detalhe importante, porque né? Sem dinheiro. Sem dinheiro, porque
com filho, a gente não tinha condição de trabalhar em 2, 3 empregos. Hoje na enfermagem, para você conseguir ter um salário, uma renda bacana, para você fazer um fundo ainda, você tem que trabalhar em 2, 3 empregos. Plantão atrás de plantão, né? E só um parênteses, vocês, família, enxergam o nosso valor. Empresa grande, não. Gente, mas até... Entendi. Não enxerga. E vocês trabalham, na verdade, para a empresa e não para a família, Exato. né? Só que eu acho que o governo em geral, o público, não entendeu que... Eu tenho conhecidos da enfermagem, médicos, assim, você pega uma enfermeira que faz 2, 3 turnos, para ela, eu sei que não é culpa, tá? Mas para ela aplicar um remédio errado... A qualidade Nossa. diminui, gente, é humanamente Isso impossível. não A sai na gente frente, que trabalha, gente. você trabalha muito, você começa a dar umas manotas assim, coisa boba. Eu já fiz Imagina 36, você precisar 48 aplicar horas. um remédio, aí Uma com coisa, virado, uma- não tem lógica, né? Pois é, mas uma coisa é você lidar com papel. Outra coisa é você lidar com o pai de É. alguém, a mãe, o filho, É a justamente esposa, o falando irmão. assim, eu acho Não que dá, você não tem o direito de errar. Vocês não tô falando culpa de vocês, tô falando assim, Sim. quem contrata mesmo, quem está enxergando isso, desvaloriza você tem que trabalhar, relaxar, descansar para no outro dia. Mas não é só isso, cara. você É voltar com uma atenção. pressão do mercado muito grande, não é só a culpa do Você empregador. não quer? Tem uma fila É isso enorme aí. que O quer. piso Tchau. ia tentar diminuir isso. Não sei se vocês acompanharam. Mas saiu o piso, né? Saiu, não saiu. Aí e parece que o acaba STF derrubou. É, e foi um aí negócio acaba assim. que Uma não novela. vai. Que não Mas vai não pagar. saiu, é isso? Não saiu. Ele Não tinha saiu, não saído, vai tinha pagar. aprovado. Aí o STF derrubou. Falou E a questão de aí- carga horária e depois falou que não É. era proporcional, aí brigaram por conta de salário de técnico. Inconstitucional, Cada né? hora tem alguma coisa. E aí eu falei assim, Carol, isso não vai sair nunca. Foi justamente nesse Infelizmente. momento que nós falamos, não dá. Chega, nós não vamos Ali ter foi o a gatilho pra paz. vocês. Foi, aí juntou tudo, eu falei assim, Mel, não dá. Aí começa a conversa, que a gente começou aqui, que ela mesma falava, Carol, não tem como empreender na enfermagem. Empreender na enfermagem, Duvidei. ou você vai abrir uma instituição de longa permanência, ou você vai trabalhar num hospital... Ou você é cuidador de ou alguém. vai ser Prisão cuidador, perpétua, não tem prisão perpétua do como. mesmo Eu jeito. falei assim, tem. E eu sempre gostei muito da área de estética. Eu queria fazer estética e tudo, mas eu nunca consegui fazer uma pós de estética. É muito caro, o investimento é muito caro. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar. Porque aí eu brinco, que a gente só tinha um nome e um sonho. Só, mais nada. Sabe que literalmente Que o é nome Carol e e sonho? Mel. Carol Só. e Mel. Só tinha isso, mais nada. O restante a gente E não aí eu sabia comecei ainda. a pesquisar sobre não sei, né? Caiu no meu Instagram furo de orelha humanizado. E aí nós vimos enfermeiras fazendo furo de orelha humanizado. E o que é o furo de orelha humanizado? O furo de orelha humanizado, ele vai muito além do choro. Porque todo mundo acha que o furo de orelha humanizado é ir lá, fazer um vídeo bacana, furar a orelha do bebê e mostrar que o bebê não chorou. Não. Primeiro, profissional adequado. Né? Um profissional que vai saber avaliar a orelhinha daquele bebê. Tá na hora de perfurar? Não tá? Ontem nós fomos fazer uma perfuração de uma bebê que esperou 2 meses e meio, quase 3 meses Quase praticamente. Porque a orelhinha dela não tava, o lóbulo não tava formado, e a mãe Lá ansiosa. atrás, elas procuraram e Vamos você furar. falou. Aí você falou pra elas, só falou, espera. queria furar, Pedimos uma e foto, perguntou. ela falou assim, olha, não tá adequado ainda o Entendi. lóbulo. Ah, mas fulano fura. Eu falei assim, olha, nós não furamos. Eu te aconselho a aguardar e tudo. Não, e só um parênteses, uma consulta gratuita, que ela estava nesse momento, estava conversando comigo. Eu falei assim, olha, a fulana fura e tá tudo bem, mas eu só te oriento Esperar a um observar pouco, né? isso, por conta disso. Expliquei tudo para ela. Aí ela tá assim, a fulana não falou isso não. Mas então me explica melhor como é que vai funcionar. E depois dali ela nem procurou outras. E ela falou isso com a gente ontem. Você conquistou a confiança Né? dela. Mercado em Porque- geral, tem o porque profissional poderia que faz ficar por fazer e o torto. que faz com responsabilidade. Gente, e aí né? pensa. E aí o que a gente fazia antes, ela ia ficar lá o dia todo olhando para a orelhinha da filha dela e falar, tá torto. Eu não sei como é que a fulana ia fazer, mas eu faço assim, observo isso, e eu quero deixar sua filha bonita. Tem um embasamento para essa decisão. Existe. Né? O humanizado, ele começa desde quando a mãe ou o cliente adulto que quer fazer um piercing, alguma coisa assim, nos procura. Ah, também é válido para piercing, é isso? Sim. O piercing a gente chama de piercing saudável. Uhum. Vou chegar lá rapidinho. Então, O furo humanizado. Então, é acolher a mãe, fazer ela entender que é um processo invasivo, porque você vai fazer uma perfuração, então você tem que ter cuidados, avaliar o cartão vacinal da criança, BCG tá ok, hepatite tá ok, como que estão as vacinas? Como né? que ela tá na Como- semana. pode criar um Tá. trauma, é um bebê e tudo, mas traumas são criados Mas olha desde pra você então, ver né? que legal que é, né? Eu tenho as 2 orelhas furadas.
O meu furei no revólver, você lembra do revólver? A Que- Claro. Da No farmácia. O meu primeiro X eu furei. no E a revólver. outra era com os amigos. A gente pegava a borracha, fazia na ponta do brinco, Sim. enfiava e Com botava batata. gelo, no máximo botava um gelo e furava Com ele todo batata, mundo. com gelo, Doía? com almofada, Doía? com Não, a borracha. vontade de ter o brinco era maior do que a dor. Ah, entendi. Ninguém Mas, assim, ligava olha a maluquice. pra isso. Aí, mas aí não muita tinha gente- álcool, não tinha nada, não. A hora- É. Que A risco mesma ainda, uma agulha. infecção, E aí alguma muita coisa. gente vira e fala assim, mas sempre furaram dessa forma? Eu furei assim, não aconteceu nada. Dá uma pesquisada. Olha quantos adolescentes morrem por sepse. Por infecção a gente não generalizada. Sério? a gente não Por morreu causa de um por isso, né? piercing. Deu A sorte. gente Dá uma não pesquisada morreu. depois. Porque você não sabe, gente, o Caramba. que o outro tem. É um Você é um vai fazer procedimento uma invasivo. perfuração, você vai abrir camadas da sua pele e vai colocar um objeto estranho ali. Pode colocar junto alguma bactéria, alguma Sim. coisa. Você não sabe o que é que o Então outro tem infecção. toda essa avaliação, técnicas de biossegurança, material totalmente esterilizado, paramentação para poder fazer o procedimento, tudo esterilizado, uso exclusivo do cliente. Mas, pelo amor de Só uma Deus, né? Você cirurgia, fura uma né? vez Uma só a cirurgia, orelha da né? criança, né? Pô, vai furar, fura direito. Pô. É. É pro resto da vida. Avaliar o ponto que você está, porque ali você tem vários pontos da auriculoterapia. Se você pega qualquer ponto, seja no trago, seja na hélice, seja no lóbulo, você desestrutura todo o organismo ali da pessoa, né? Isso a ciência também já confirmou. Não, eu sei. Mas as eu pessoas sei, não. É, ele contratou uma pessoa pra furar Oi, da depois filha. dá o telefone. Da minha menina foi contratada. Ela Não, tô falando teve, seu. teve todo esse processo de explicar, de acalmar ela, de Sim, usar. isso é o tempo importantíssimo, é dela. o momento da criança. A mãe dela é da área da saúde também. Então, assim, Ah, vai vacinar ela. Por isso essa consciência. Aí tem, sempre que vai vacinar, ela tem um aparelhinho que ela coloca na coxa dela. Aí Isso, a vibração. sempre, quem Como é que é? vacina. Vibração. É a vibração. Porque ela não São os sente. métodos não farmacológicos É. que a gente Existem utiliza para vários. controle da dor. Então, Nossa, eu tô por fora, tem- exato. sim, nós utilizamos vários métodos não farmacológicos para controle da dor. Essa cliente que nós fizemos ontem, o controle de dor que nós fizemos para ela foi a mamalgesia. O que é aí? Mamalgesia. Mamalgesia. O que é uma mamalgesia? Mamando. Mas a minha menina foi isso aí. Tava Não mamando. Ela sabia estava que era esse mamando nome, não, e mas foi perfuramos a furado. orelha. Não, e engraçado Mamando. E mamando, ela estava mamando. Distraída. Ela continuou. eu fiz a gente fez a antisepsia, colocamos o anestésico, ela estava dormindo com a mãozinha para cima lá no carrinho. Foi começar a marcação, ela Acordou. começou a mexer. Agitou. Aí eu falei, eu vou marcar e nós vamos colocar ela no peito, ela vai mamar. Do jeitinho que tava, ela falou assim, nossa, eu não pensei que fosse assim. Ela lá, tá dormindo. A mãe Olha ficou só. encantada, porque ela achou que poderia ser naquele momento de um desconforto maior. Do E junto com jeitinho isso vem, serena. né, uma prescrição de que tem que fazer. Sim. Sim, Como é que nós tem que fazemos manter a primeiro uma sepsia? anamnese, né? Nós temos a ficha de todos os clientes, onde a gente pega todo o quadro histórico, toda a história dele ali, para saber, no caso do adulto, se está tomando alguma medicação, se tem algo que vai interferir no processo de cicatrização. É uma consulta de E enfermagem, após né, a gente tem o faz. protocolo de acompanhamento, né? Você faz as orientações, o cliente assina um termo, né? A gente tem o termo que o cliente assina e nesse protocolo a gente entrega, tem todas as orientações. Além disso, nós monitoramos o cliente, tanto bebê quanto adulto. 7 dias depois, 15 dias e 30 dias. Olha Por só que que isso? legal. A gente acompanha as fases da cicatrização, né? A gente tá ficando um pouco sem tempo já, um pouco espremido, mas, Carol e Mel, dá um recado para as mães que estão em casa ou para aquelas pessoas que querem fazer um furo, né? De como é que elas devem tratar, quem é o profissional que elas devem procurar, como é que elas, se for vocês, como é que elas acham vocês. Manda um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Pode ficar à vontade. Oh, meu Deus. E- Não, só complementando, a gente não faz somente as perfurações, né? A gente também trabalha com a lobuloplastia não cirúrgica, que é quando tem o rasgo, você furou, mas não sei se foi alargador, alguma coisa. Então, às vezes as mulheres têm, né? Criança puxa, o brinco é e pesado, aí fica com a usa orelha mais alargador. caída e tudo. Às vezes fala assim, eu quero fazer uma lobuloplastia, é um preço exorbitante, a gente sabe disso. E a gente tem uma técnica que a gente usa, sem dor, sem corte, sem nenhum tipo de... E sem custo né, de complicação. exorbitante. Não, E sem jamais, custo sim, exorbitante. inferiormente mais barato. Mas com toda essa qualidade que a gente colocou aqui para vocês. Então, tem essa lobuloplastia não cirúrgica, tem a laser terapia também que a gente faz, né, para as mamães, também que é a principalmente laser o pós-parto, por exemplo, né, fissura mamária. A gente consegue tratar, né? O pós-operatório da cirurgia mesmo da cesárea, a gente consegue amenizar essa cicatriz, né? Através do gerenciamento dessa cicatriz. Pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, né? A gente também consegue. O laser, gente, essa luz é vida. A própria perfuração, É assim que a gente vida. faz a perfuração, exceto o bebê, porque não é contraindicado o uso do laser.
mas acima de 3 anos, nos adultos, a gente faz a laser terapia porque acelera e estimula a produção de colágeno e acelera a cicatrização. Então, Como é que vocês podem ser encontradas, gente? Através do nosso Instagram. Qual que é o Estamos Instagram? carolemel.saúde e bem-estar. Então o Instagram seus é o @carolemel, tudo junto, né? Ponto Saúde e bem-estar. Isso. Ok? Estamos aí fechando, né, uma parceria com Socila São Bento. Fechado já, graças fechado, a né? Deus. Com Socila São Bento, Socila Camargos e Socila Novo Eldorado, né? E essa parceria vocês vão fazer? Temos esses Já- 3 pontos de atendimento. Nós fazemos o atendimento domiciliar. Domiciliar, se a e pessoa esses- quiser, nós vamos até o domicílio. Mas se a pessoa quiser, ela também tem esses 3 pontos. Eu sei que Nós já está temos finalizando, mas uma pergunta que não quer calar. O bendito piercing na língua. É seguro ou não é seguro? Porque eu vejo a Oiapoque fazendo isso, entende? Eita, polêmico. Momento Todo polêmico. piercing Então, é seguro. É seguro ou não é seguro? Todo piercing é seguro, desde que você faça com o profissional adequado, com a técnica adequada, com o procedimento estéreo, com acompanhamento pós-procedimento, né? Porque, por exemplo, com a gente, no processo crítico da cicatrização, que são os primeiros 45 dias, você tem todo o nosso acompanhamento. Qualquer coisa que acontecer com você, nós vamos marcar um retorno e nós vamos tratar, sem custo adicional nenhum. Parece que o grande problema Então, do depende. piercing, né, de língua, é a asepsia pós, né? Todo piercing. Mas não é só da todo língua, é piercing. qualquer É. um. Se você não ter o seu cuidado, não adianta A gente fala que é a regra do 50-50. Não adianta. É a regra do 50-50. 50% nós, profissionais, garantimos para você. 50% eu preciso que É o o cliente se cuidado. garanta. Porque não adianta nada. A gente fazer todo um procedimento adequado e o cliente lá não lavar o piercing, não usar os materiais que a gente pede, não dormir na posição que a gente pede, Não não evitar hidratar, os não alimentos limpar. que a gente pede. Não tem como. É. tem Mas, jeito. Carol e Mel, chegou no fim do papo de salão. Você faz as honras ou eu faço as honras? Fica à vontade. Então tá, chegou no final do papo de salão, é a hora do desafio. Né? A gente pede uma música pra gente colocar na playlist e uma frase clichê pra gente. Ninguém avisou isso. É, tá mas é vendo? surpresa. Pegadinha. Isso não Mas é aí vai ser legal. 2 músicas e 2 É frases. Meu por isso que é o Deus. desafio. Então é uma música e uma frase clichê. O que é frase clichê? É aquela frase que vocês escutaram a vida inteira, né? E acha que pode servir pra alguém que tá assistindo a gente. Né? Só não vale água mole e pedra dura, e segundo o Fagner, Deus no céu e nós no corcel. É. Essas duas estão fora. Tão Mas Tá água no mole e pro- pedra dura até vale pra elas. Tanto bate até que fura. É, porque eu já até ia vale, falar. até porque vale, Não, eu acho que as daqui duas tinham que fazer a música e a frase junto, que elas são todas alinhadinhas, igual rima mesmo. gêmea, né? Uma escolhe uma frase, outra escolhe a Carol. música. Aí. Vocês querem começar por onde? Nossa, Pela mãe. frase ou pela música? Olha, a música é uma música, não é hit do momento e tudo, mas é uma música que eu acho que fala muito, que é do Gilberto Gil, aquela Anda com fé eu vou. Sabe? Legal. Que a fé ela não costuma falhar. É o que a gente precisa, fé, porque não adianta nada disso aqui se você não tem Deus na frente. É isso aí. A fé é muito importante, com certeza. Se Mel quiser Andar colocar com outra fé, música, eu vou é o nome da música, né? Acho que é Isso. isso. Gilberto Andar Gil com também fé. acho que é. eu acho que é essa frase. É. E a frase clichê qual que é? Meu Deus. Calma, tô pensando também, É. amiga. Eu já tava pensando na frase, que eu sabia que você ia falar alguma coisa parecida, eu deixei e já tava pensando na frase. Mas é normal, no papo de salão chega essa Nó- hora, costuma é. dar um branco. Mas lembra aquela frase que vocês tatuariam no corpo, uma frase que vocês falam entre vocês? Ou de repente uma parte de uma música, como por exemplo, Andar com fé eu vou, né? Qual que é? Pensaram na frase? Já dei um tempo aí pra vocês pensarem, hein? Nossa, gente, eu não... É... Esse tic-tac tá... Acho que a gente poderia citar várias, né, Carol? Mas eu não sei se seria bem uma frase, mas eu acho que uma palavra pra gente, assim, é persistência. Persistência. Eu acho que a nossa trajetória foi toda acima dessa palavra. A gente não desistiu, a gente persiste e com a fé a gente vai seguindo e a gente, né, vamos ganhando aí o tempo que Deus nos conceder essa missão, a gente vai seguindo, fazendo bem para as pessoas. Ó, e como pai babão, compensa contratar, tá? Aí, tá vendo? Compensa, porque eu sou pai de 2 meninos, então era tudo muito... Muito mais assim, só bate Aí assim. Por orelha na quando escola a com menininha, borracha. princesinha Aí é um lá bibelô. toda. Quanto que é? A X, vai lá e faz. Vai, pode pagar. Vai amenizar a dor? Vai Vai lá e pode faz. fazer. E realmente funciona. Mas não é só pela dor, eu acho que é
por todo esse acompanhamento, sabe? Que a gente, né, aí puxando a sardinha, que a gente já faz, e isso é sempre, isso nos dias ruins, nos dias bons, é desse jeito que a Vou gente te falar faz, que porque a gente, vale né, mais pro pai e tem pra essa- mãe do que pra criança. Ah, será? É. Não, a gente, é. a gente tá. alivia Você alivia dor o sofrimento da também. criança, tá. Mas não tem Mas como a pro gente pai e pra tirar mãe, quando você vê lá, 100%. faz todo o processo, e aí você vê que ela sofre menos, é menos doído na gente do que na própria não, criança. Mas com certeza, porque você percebeu que alguém acolheu sua filha. É menos Né? doído Então é na o que gente. você faria, E o talvez, seu se você sofrimento pudesse talvez é o sofrimento tirar. da menina, né? Então, de uma certa forma, você está reduzindo o seu sofrimento, diminuindo o sofrimento Eu dela. falo isso porque eu vou deixar minha filha na escolinha. Ela começou a fazer escolinha agora. Nossa, o sofrimento que é pra deixar na escolinha, Qual gente. idade? Tá com 1 ano e 8 meses. Ah, é porque titinha Tá, mesmo. mas falou assim, não, que Pra sofrimento. você ou pra ela? Pra mim. Ah, então Ela tá. já Pra nem- mim, ela já Sofrimento as maior professoras ainda ficam quando me eles zoando. vêm, Ela já dão tá na tchau pra ela gente. já Não, ia a minha falar, menina ela já já tá na fase já- que ela nem mas olha pra você. Eu brinco com a mãe dela, é o seguinte, ela olha pra mim e tá assim, o dia que você ficar velho, você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou te largar num lugar também e vou embora. Mas não preocupa, Não. vai chegar a fase que ela nem vai olhar pra trás. Não, Você ela vai já lá tá fazendo morrer, isso. ela nem vai olhar pra trás. A gente sofre Só duas vezes, entra né? assim, ó, A na gente sofre duas escolinha. vezes. Você deixa ela tá chorando, fala assim, não, tá deixando minha menina chorando. Aí quando ela dá as costas e vai embora, também, ó, aí você eu sofre não porque ela sou tá me ninguém, abandonando. eu Tá te sofrendo porque ela não tá esperando sofrendo também. É, você espera Então um ser abraço pai e na mãe é mão, isso, olha. né? Sofre pelo sofrimento e pelo não sofrimento. Ó, gente, Mas, ô Maia, compensa contratar as meninas, tá? e essa foi a Carol e Mel, do Instagram dela, se quiserem contratar o serviço ou conhecer mais, é o carolemel.saúde e bem-estar. Obrigado, meninas, parabéns Prazer pelo foi empreendimento nosso, de obrigado vocês. pela oportunidade. E também, se quiserem procurar, tá lá no Socila São Bento, no Eldorado e também No no Camargos. 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 Isso. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada.